Olá, me chamo Vanessa Thomas, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Uninter, do Polo de Santa Rosa, e eu estou fazendo esse vídeo com o intuito de fazer a socialização do portfólio desta fase, que é observação de células. Então eu observei no microscópio óptico, que foi um presente que a Uninter nos deu de um ano de curso, do laboratório portátil, e o que me permite fazer essas observações e análises em casa, a célula animal, vegetal e um amiloplasto. Então, para começar, eu trouxe aqui uma ilustração das células, né? Como vocês sabem ou não sabem, a célula ela é a menor unidade funcional da vida. A célula ela realiza processos vitais, como nutrição, liberação de energia e também de reprodução. O ser humano ele é constituído por cerca de 100 trilhões de células. A maior célula e que é possível ser visualizada a olho nu é o óvulo. É a única célula que pode ser visualizada. O resto, a olho nu não se visualiza, então podemos observar elas através da utilização do microscópio. Então, para vocês terem uma ideia aqui, ó, essa aqui é a célula vegetal, né? E esta é a célula animal. Então, não dá para entrar em muitos detalhes na questão das organelas celulares, mas é interessante trazer algumas observações. A célula vegetal, ela possui algumas organelas que não possuem na célula animal. A célula vegetal, então, ela possui o cloroplasto. O cloroplasto, ele é responsável pela fotossíntese. E a célula animal, então, não possui porque elas não realizam o processo de fotossíntese, que é exclusivamente dos vegetais. Então, tem várias organelas que são comuns a ambas as células, e tem essa célula como cloroplasto, e também a parede vegetal, que é o envoltório da célula vegetal, que também é exclusiva da célula vegetal. Essa parede vegetal, ela é atribuída à capacidade das plantas de se manterem em pé, então, né? Que dá fixação à planta. E a célula animal não possui essa parede vegetal. Então, eu realizei os 3 experimentos. O primeiro experimento ele foi de visualização de célula animal. Ele consistiu na observação de células da mucosa oral. Então, o experimento consistiu de passar um cotonete, né, dentro da boca, na bochecha, para tentar retirar algumas células e observar no microscópio óptico. A imagem que eu consegui do microscópio, ela não vai ficar tão nítida assim, mas a gente consegue observar algumas estruturas de forma arredondada e também consegue observar que ela possui a forma irregular, né, de acordo com a função que desempenham. Cada célula do nosso organismo ela vai possuir uma forma de acordo com a função, e também dá para se visualizar algumas estruturas, como membrana, citoplasma e núcleo, nessa observação que eu tive aqui. A imagem está bem complicada, mas é assim, ó, essa forminha arredondada ali, a membrana a gente não consegue visualizar, ela ainda é um microscópio óptico, mas a gente consegue identificá-la, né, saber que ela está aqui porque ela delimita o formato da célula. Então, esse aqui foi a imagem que eu tive observando no microscópio, tirei a foto, né, e imprimi para poder visualizar. O segundo experimento, ele consistiu em visualizar uma célula vegetal, que foi a célula do epitélio da cebola. Então, eu tirei também foto e imprimi, essa aqui é mais fácil visualizar. A cebola, ela tem as células dela em formato um pouquinho alongado, né, assim, desse estilo aqui. Aqui a gente consegue visualizar muito bem a parede vegetal, a membrana, né? O citosol, que é essa partezinha. Citosol é dentro da célula, onde estão mergulhadas as outras organelas. E também a gente consegue visualizar uma estrutura ali que pode ser o núcleo. Então, nessa célula do epitélio da cebola, tem uma característica bem interessante, que ela não possui o cloroplasto. Eu falei antes que o cloroplasto é uma estrutura das células vegetais, né? E essa célula vegetal não possui cloroplasto, porque ele é um caule subterrâneo, né? A cebola,
então ela não precisa do cloroplasto porque ela não faz fotossíntese. Ela tem uma outra organela, né, que tem a função de recolhimento de substâncias e armazenamento, que são os plastos, então que substitui o cloroplasto. Também teve o terceiro experimento, que consistiu em observar os amiloplastos da batatinha, né? Então se faz um corte bem fininho na batatinha e coloca no microscópio para observar. Os amiloplastos, eles possuem o amido, né? O amido, como vocês conhecem. Olha, essa forma aqui é uma forma mais arredondadinha. A gente consegue observar o pontinho preto, que é o núcleo, né? E ao redor, então, seria a membrana dele, o citosol, onde estão mergulhadas as outras organelas, e o núcleo. O amido, então, ele é uma reserva energética para as plantas. A síntese ou a produção do amido, ela é consequência de excesso de glicose que é produzido pela fotossíntese. Então, ele é exclusivamente de alguns vegetais. Então, esse é o terceiro experimento que eu realizei, né? E depois de ter visualizado essas 3 células, a gente chega em algumas conclusões, né? Que as células, elas possuem estruturas comuns, tanto animal, vegetal e até os amiloplastos. Só que eles possuem uma diferença. Quando a célula animal e a célula vegetal são colocadas sobre uma solução hipotônica, que é mais água, a célula animal ela tende a absorver a água através da osmose até que a estrutura da célula se rompa, né? Então ela vai romper a célula. Já a célula vegetal, se ela é colocada sob solução hipotônica, ela possui a parede vegetal. Parede vegetal, como eu falei antes, é exclusivo da célula vegetal. Então, ela vai impedir que ocorra, né, esse rompimento da célula. Então, é mais uma função, assim, de proteção, né? E que ela vai manter a estrutura e não vai romper com o excesso de água. Então, seria essas observações que eu tive. Vou postar o vídeo e vou deixar, assim, livre para quem quiser tirar alguma dúvida, quem quer socializar ou tiver alguma contribuição também. Ficam à vontade para fazerem suas contribuições. Muito obrigada.